Contribuições de João Huizinga. Nesse sentido, podemos afirmar que, para Huizinga, 1999, o jogo é a discussão central para explicar o que vem a ser lúdico. Em sua análise, o jogo incorpora também uma certa seriedade que acaba por ser algo fundamental para a sociedade, em que o sujeito brincante está inserido. Um conceito importante na obra de Huizinga, 1999, é a ideia de círculo mágico. Para o autor, quando jogamos, uma nova realidade é construída. Essa realidade é aceita pelos jogadores e funciona de forma relativamente autônoma. Não segue necessariamente a lógica com a qual estamos familiarizados, como a hierarquia entre as pessoas, o clima, as regras da física ou da biologia. Entre outros exemplos possíveis, incorporamos personagens e formas de agir distantes de nossa realidade. Assim, quando nos inserimos no círculo mágico, levamos para dentro dele nossas referências de vida real, como frustrações, angústias, esperanças, problemas, modo de ser, responsabilidades e outros hábitos. No interior desse círculo, deparamos-nos com fantasias, nós somos levados algumas vezes a catarse, outras experiências. Dedicamos-nos ao jogo com certa imersão. Enfrentamos desafios e vivenciamos outras experiências, influenciadas pelas experiências anteriores que levamos conosco. Quando saímos do círculo, levamos conosco reflexões dessas experiências significativas, o que, de alguma forma, acaba por representar novos significados em sua vida ordinária. Acreditamos que para o professor é importante compreender o funcionamento do círculo mágico. Essa compreensão permite mais clareza sobre o processo de aprendizado com o uso dos jogos. Evidentemente, estamos considerando que o jogo aplicado pelo professor em sala de aula é provido de um planejamento, com objetivos já definidos a serem alcançados pelo aluno após experiências com o jogo. É importante destacar a observação de Huizinga, faz quanto à manifestação do lúdico no jogo. Para que ela ocorra, é necessário que o jogador tenha decidido participar espontaneamente e que essa participação tenha sido motivada pela busca de satisfação em jogar. A predisposição de quem joga é que indica se o jogo será uma experiência lúdica. Contribuições de Roger Calois. Vamos encontrar neste tópico mais similares do que diferenças entre as discussões abordadas nos tópicos anteriores, em que apresentamos as contribuições de Piaget, Vygotsky e Huizinga. Acreditamos ainda que as contribuições de Calois, 1990, podem ser analisadas como complementares às dos demais autores. Um dos aspectos que julgamos complementares está no princípio
de considerar o jogo como intimamente ligado à ideia do lúdico. Apesar de Calois propor uma definição sobre o que vem a ser jogo, considerando certas características, atividades livre, determinada, incerta, regulamentada e fictícia. Ele afirma que o impulso lúdico ultrapassa o jogo, gerando reflexos em outros aspectos da vida ordinária. Quando as características, Calois explica que os jogos livres é livre porque foi decisão do jogador participar. Caso contrário, a obrigatoriedade poderia levar o participante a deixar de percebê-lo como diversão. Com relação a ser delimitado, o jogo está circunscrito a um determinado espaço de tempo. Essa determinação é determinada como o espaço do jogo previamente estabelecido e de forma rigorosa. Sobre o jogo ser incerto, podemos dizer que o resultado, o modo como as situações do jogo pode transcorrer dentro das limitações e restrições impostas pelas regras, não é determinado previamente, na medida em que a liberdade e a criatividade do jogador na forma de jogar podem provocar configurações distintas. A ideia de improdutividade está relacionada à concepção da gratuidade. Assim, o jogador leva de sua participação a experiência de ter participado sem qualquer recompensa material. A regulamentação é o conjunto de convenções estabelecidas entre os participantes do jogo com base em regras estabelecidas exclusivamente para a participação. E a características fictícia refere-se à construção de realidade específicas, transcendentes e realidade de vida ordinária. Outro aspecto que Calois menciona em relação ao jogo é sua função disciplinadora, que se processa principalmente com a necessidade que o participante tem de adequar-se às regras. Segundo o autor, esse aspecto coercitivo do jogo acaba por construir um elemento civilizacional. Na prática, vamos considerar agora a seguinte situação-problema. Hipoteticamente, elaborar e pensar algumas relações cotidianas vinculadas à ludicidade. Sua escola pretende desenvolver um projeto baseado na utilização de jogos e brincadeiras para melhorar o ambiente escolar e, dessa forma, contribuir para a melhoria do processo ensino-aprendizagem. Você foi convidado para fazer a gestão desse projeto. Indique os primeiros encaminhamentos que sugeriria para o desenvolvimento desse projeto. Resposta: reunir todo o grupo de trabalho, professores, administrativos e direção, e propor um treinamento de equipe. Nesse treinamento, sensibilizar os membros da equipe quanto às percepções
que possuem a respeito da ideia de ludicidade, de jogo e de outros elementos relacionados. Finalizando. A seguir, destacamos os pontos importantes desse capítulo. Sentidos e significados atribuídos à ludicidade. São reflexos da influência de diferentes áreas. Há várias interpretações para o tópico ludicidade, o que provoca também diversas formas de se apropriar do assunto. O entendimento do tema se dá pela construção produzida por representantes de diferentes áreas do conhecimento. Princípios fundamentais da ludicidade. Embora existam várias interpretações sobre o tópico, o uso mais comum está na atribuição de adjetivos, como o jogo utilizado em sala de aula é lúdico. A bola colorida é lúdica. A aula em que é aplicado o jogo é lúdica. Por exemplo, o jogo utilizado em sala de aula é lúdico. A bola colorida é lúdica. A aula em que é aplicado o jogo é lúdica. Contribuições de Lev Vygotsky e Jean Piaget. Os autores representam semelhanças e diferenças quanto à compreensão do que vem a ser ludicidade. Entre as semelhanças está o entendimento do que o jogo, por sua capacidade de aproximação às crianças de um universo lúdico, influencia positivamente na aprendizagem. Contribuições de Johann Huizinga. Entre várias contribuições desse autor, a ideia do círculo mágico permite uma compreensão do universo lúdico como experiências humanas. Para Huizinga, quando o sujeito se insere no espaço do jogo, carrega consigo sentimentos e comportamentos que interferem na forma como joga. Da mesma forma, os reflexos provocados pela experiência do jogo influenciam sua vida ordinária. Contribuições de Roger Calois. Este autor nos apresenta algumas características do jogo: atividade livre, determinada, incerta, improdutiva, regulamentada e fictícia. Calois afirma ainda que o jogo é um elemento essencial no processo civilizacional. Referências. Capítulo 2. Brincadeira. Conversa inicial. Nesse capítulo, vamos tratar do seguinte tópico: o brincar e o universo infantil, na formação do sujeito histórico-social, transcendendo a ideia de exclusividade da criança. Você pode pensar no adolescente, no adulto e no idoso. Todos podem ser inseridos no universo do brincar. Claro que nesse texto vamos focar no universo infantil e a formação do sujeito. Para isso, trouxemos algumas discussões que pretendem apresentar o jogo, o brinquedo e a brincadeira, conforme a definição de vários autores. Apresentaremos também aspectos conceituais de Kishimoto sobre como tratar a brincadeira, do faz de conta, e o que essa dimensão do brincar representa no desenvolvimento da criança. Outros aspectos que ganham destaque é a dimensão disciplinar da ação de brincar. Nesse caso, nossa proposta é convidá-lo a pensar a brincadeira da criança de forma complexa e articulada com diversos saberes. Com esse conteúdo, você vai observar que nosso capítulo tem uma prerrogativa mais aplicada, ou seja,
Queremos que você consiga aproximar a teoria de questões mais operacionais para a sua aula. Também discutiremos sobre os diferentes tipos de linguagem, como música e arte, a fim de mostrar que a dimensão desses saberes dialoga na escola e em outros aspectos. Outro assunto muito importante é o princípio da inclusão na brincadeira infantil. Você vai compreender melhor a relação do brincar, da brincadeira e do jogo e como às vezes, mesmo sem querer, produzimos práticas excluentes. Jogo, brinquedo e brincadeira. Para iniciar esse tópico, convidamos você a refletir sobre a seguinte questão: como você trata as terminologias jogo, brinquedo e brincadeira? Como educadores, nos cabe dominar as teorias que tratam de nosso objeto de trabalho e, consequentemente, de estudo. Vamos conversar sobre esses 3 elementos. Primeiramente, vamos considerar brincadeira como a atividade realizada pela criança, envolvendo o brinquedo, que por sua vez é o material que ela utiliza para o jogo. E o jogo pode ser considerado um veículo no qual a criança brinca, podendo ser o suporte de um material ou não. O jogo pode ser representado por um tabuleiro de xadrez, por exemplo. Kishimoto, 1994, propõe concepções teóricas em relação às questões do jogo, da brincadeira e do brinquedo, também sobre a ludicidade. A autora traz para nós expressivas contribuições sobre o brinquedo, que nos diz que ele é representado como um objeto, um suporte da brincadeira. No entanto, fica claro que o objeto só se constitui enquanto brinquedo à medida que a criança, o indivíduo, atribui a ele determinado sentido, determinada representação. Caso contrário, uma vassoura continuará sendo apenas um objeto para limpar a casa. Kishimoto também afirma que os brinquedos podem ser estruturados e não estruturados. Um brinquedo não estruturado pode ser uma afinidade de materiais, como garrafas vazias, rolo de papel, potes de plástico, suportes de madeira ou de papelão, latas e outros. À medida que o indivíduo atribui a ele sentidos e significados, passa a representar a utilidade para a qual foi projetado e assume um novo papel. Assim, a garrafa serve para reter líquido, guardar bebidas, refrigerantes, sucos e outros ingredientes. Para adquirir uma nova função no imaginário da criança, por exemplo, uma latinha pode se tornar um suporte para jogar bete ou bete-ombro. Brincadeira na qual uma pessoa joga a bolinha e outros participantes arrebatem com um taco. Enfim, esses objetos tornam-se brinquedos não estruturados à medida que o indivíduo lança um olhar sobre as representações em ambientes formais ou não formais, na escola ou fora dela. Podemos potencializar os brinquedos não estruturados ao permitir às crianças o contato com diversos objetos e conseguir dimensionar um espaço de brincadeira.
ele ganha conotações para além da finalidade a qual foi concebido. É necessário estruturar as condições em que as pessoas manipulam objetos e permitam extrapolar a imaginação. Lembre-se, vamos pensar nesses materiais como recursos didáticos. É necessário preparar, organizar o grupo e fazer posições para criar brincadeiras. Assim, se objetos comuns passam a servir a uma brincadeira, eles se transformam num um brinquedo não estruturado. Já os brinquedos estruturados foram produzidos de forma industrial, como blocos de montagem, bonecas ou bonecos, carrinhos e etc. Podem ser brinquedos de montar, eletrônicos ou outros modelos, produzidos especificamente para que o indivíduo, criança ou adulto desenvolva com eles atividades lúdicas. Alguns autores criticam que os brinquedos estruturados, argumentando que a criança não tem muito como interferir em suas posições. Por exemplo, se você compra um carrinho industrializado ou mesmo produzido de forma artesanal, a lógica inicial de brincar com ele é que você circule, ande e simule o movimento de um veículo. Mas se a criança construir, por exemplo, um carrinho com suporte de papel higiênico, utilizado com vários rolos ou outro material qualquer, ela terá explorando mais seu potencial criativo. Apesar de essa crítica ser importante, a criança é capaz de transcender sua relação com o brinquedo e pode propor outras formas de usá-lo. Por exemplo, o carrinho pode ocupar outros papéis para além do que um carro faria normalmente. Ele pode voar, se transformar num robô e entre outras possibilidades. Essas são as duas características gerais dos dois tipos de brinquedo, estruturados e não estruturados. E ambos podem ser potencializados pela escola. Kishimoto nos chama a atenção à afinidade de dominação que o jogo pode receber, sendo utilizado em expressões muito comuns. Jogo da política, associado à ideia de uso de estratégia, jogo para vencer uma eleição.